Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Abricampo, São João do Paraíso e Corinto. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético jogo treino com Vila Nova. Leonardo Silva, novidade. Diego Souza bem na parte física e em campo também. Dorival Júnior vai ganhando opções. Cruzeiro fecha com Vitorino. Foi por e-mail, mas um representante do clube já está indo ao Chile para sacramentar a negociação. Caso Roger, Gilberto, Cuca, segundo Dimas Fonseca, tudo tranquilo. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Lélio Gustavo, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, com o Galo, jogo treino com o Vila Nova. E o destaque, Diego Souza, garante estar pronto para estrear no Mineiro, mas deixa a decisão para o Dorival Júnior. Dorival Júnior está de olho. Aos poucos, ele ganha novas opções para escalar o Atlético. No jogo treino contra o Vila Nova, mais 2 jogadores que ainda não estrearam estiveram em campo. O zagueiro Leonardo Silva e o meia Diego Souza. Eles ainda não vestiram a camisa do Galo em 2011, mas já estão na fase final de preparação. Há 7 meses sem jogar, por causa de uma cirurgia no joelho direito, Leonardo Silva espera com tranquilidade o momento certo de vestir a camisa do Galo. Vamos ter uma paciência, trabalhando. Acho que estamos trabalhando bem na parte física, fortalecimento na musculação, fazendo o trabalho com bola. E vamos com paciência aí, aos poucos a gente vai ganhando mais confiança aí para poder estar à disposição do Dorival. Já Diego Souza recebe uma atenção especial da comissão técnica. Ano passado, ele chegou ao Atlético fora de forma e teve atuações apagadas. Agora, em 2011, o jogador fez um trabalho à parte para estrear em plenas condições, física e técnica. Eu tenho que voltar, no mínimo, igual ou melhor que os outros. E eu estou procurando melhorar bastante, estou me empenhando bastante nesse dia a dia de trabalho, para assim que voltar eu conseguir render o esperado. Tranquilo, Diego Souza mostra confiança no próprio potencial. Esse ano eu tenho certeza que eu vou conseguir render o esperado, vou conseguir fazer as jogadas que eu costumo fazer e ajudar a equipe do Atlético. Se vai ser começando jogando, se vai ser entrando durante a partida, isso aí o Dorival sabe melhor do que eu. Mas que eu tenho me empenhado e vou buscar a minha melhor condição e vou chegar nessa melhor condição rapidamente, isso não tenho dúvida. O tempo necessário já foi dado, 26 dias de pré-temporada. Agora Diego Souza se diz pronto para estrear em 2011, já no jogo de domingo contra o Tupi em 7 Lagoas. Só falta a aprovação do técnico Dorival Júnior. E se tudo sair como planejado, Diego Souza espera repetir com a camisa do Atlético o que fez pelo Palmeiras em 2009. Ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu sei o meu potencial e eu tenho condições de chegar de novo nessa briga. E começando aí, assim que tiver condições de jogar e bem, buscando sempre melhorar e quem sabe aí bem próximo, eu não possa estar sendo já um dos jogadores principais aí do Brasil. É isso aí, o Diego Souza tem gostado muito, Lélio Gustavo, da forma como ele tem falado do que ele pretende em termos futuros. Ele tem falado de seleção brasileira, ele tem falado de voltar a mostrar o seu melhor futebol, ele tem voltado a falar num Atlético vencedor. Esse tipo de comportamento do jogador mostra a vontade dele de estar mudando uma história, né? E comprometimento com o time nessa temporada. O Diego Souza, ano passado, não conseguiu entrar em forma. Aliás, ele desde o início do ano no Palmeiras não conseguia render, e agora com esse trabalho sendo feito à parte com ele, pelo Celso Rezende, né, que é o preparador físico, e também pelo técnico Dorival Júnior, o torcedor espera que o Atlético reabilite e possa contar com aquele jogador que brilhou no Grêmio e também no Palmeiras, quando foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Diego Souza
é importantíssimo para o Atlético nesta temporada. E é uma qualificação, né, Flávio? Você vê que quando ele entra, ele consegue mudar, né, a forma de jogar. O Atlético vem mudando a sua forma de jogar, já tem passado por um toque de bola, que é uma situação diferente, porque exatamente existe essa qualificação, né? Pois é, Edmara, mas tem que sair do discurso para a prática, né? Porque o discurso é muito bonito. A gente vê muita gente falar, de repente entusiasma, acha Mas que... no treino ele está Pois é, mostrando o que mas ele está falando. eu, por exemplo, se eu fosse o Dorival, teria levado ele a Montes Claros. O jogo do River Plate foi muito mais pesado do que o jogo lá em Montes Claros. Então não tem que dar privilégio para jogador nenhum. Eu costumo dizer que se ele está em condições de jogar, ontem ele treinou normalmente. Se ele treinou ontem, ele tinha condições de pelo menos um tempo jogar domingo. E é isso que ele precisa, ritmo de jogo. Que eu acho que é isso que o Diego Souza precisa pensar, que ele tem que ter ritmo de jogo, tem que estar bem fisicamente e preocupar em jogar bola. É difícil, né, Fábio Pinel, a gente opinar nesse sentido, porque com certeza a Comissão Técnica Dorival Júnior planejou, né, um histórico para que o Diego Souza pudesse estar nas suas melhores condições. Deve ter alguma situação específica nisso que fez com que ele não estivesse na estreia do Mineiro. Certamente. O Flávio lembrou, o jogo contra o River Plate do Uruguai foi mais pesado do que o jogo contra o FUNORTE. Mas o gramado da Arena é menos pior do que o gramado em Montes Claros. Isso pode ter feito uma diferença na hora de avaliar. Vamos levá-lo para o norte de Minas? Não, vamos deixá-lo para aproveitar nesse amistoso. E outra coisa, o discurso realmente, de fato, ele é bonito, Flávio, e é o mesmo do ano passado. É isso que me preocupa, porque no ano passado ele falou e não conseguiu colocar em prática. Tudo bem, teve problemas de ordem física, contusões, chegava de um longo período parado. Agora não. Agora ele mantém o discurso, mas está trabalhando desde o início da temporada. Aí não vai ter desculpa. E eu torço, como o Lélio, para que ele prove mais uma vez que merece ser o melhor jogador do brasileiro, como foi em 2009. Eu concordo com você, que ele é um grande jogador, ele é. Mas o que você disse bem, Fábio, quando o discurso do ano passado dele, né? Então, quando ele repete esse discurso esse ano, então a gente vai ficar naquela, com o pé na frente e outro atrás. Se ele jogar o que ele sabe jogar, nós vamos encher a bola dele aqui, né? Vamos falar mil maravilhas dele. Agora, tem que sair do discurso para a prática. Mas então, do discurso do ano passado, e aí para o Lélio também comentar, que peso teve efetivamente o time do ano passado, a situação enfrentada, o treinador, a tudo que depois nós viemos a saber, que peso teve isso para o Diego também? Para um jogador que não atuava há muito tempo, isso aí pesou em fundamental. Muito. Principalmente quando você tinha um time mal preparado fisicamente, que o Melo não conseguiu, em nenhum momento da temporada, colocar o time em condição de jogo. Então agora, com esse trabalho bem feito, a gente espera que o Diego Souza possa brilhar finalmente com a camisa do Galo. Porque se ele já tinha dificuldade, você imagina o que é você chegar numa situação daquela que o Atlético estava enfrentando. Eu acho que é complicado e por isso, talvez, não só ele, o Daniel Carvalho, enfim, vários outros que foram apostas do Atlético com o intuito do ano passado chegar ao título, a uma situação melhor em termos de Copa do Brasil e de brasileiro, mas era muito complicado para ele também. Então, por isso que eu acredito no trabalho do Dorival e acredito nesse trabalho que está sendo feito. E ainda tem o Daniel Carvalho ainda, Daniel né? Carvalho. Agora, o negócio está ficando bom, hein? O ano passado o Atlético viveu um momento horrível, certo? Mas, em compensação, você teve o Obina que sobressaiu, você teve esse menino, o goleiro, o Renan Ribeiro, que acabou aparecendo. Ou seja, quem tinha bola para mostrar, acabou mostrando. Né? E o Diego Souza, infelizmente, o ano passado, não mostrou no Atlético aquilo que ele fez no Palmeiras. E o que a gente espera para esse ano é que ele faça aquilo que ele fez no Palmeiras no Atlético. Mas na reta final ele foi muito importante, ajudou o Atlético com alguns gols, lutando bastante, chamando para si a responsabilidade, quando o Atlético já estava enforcado e à beira da segunda divisão. Eu acho até que dá para fazer um paralelo de Diego Souza e Roger, dois jogadores que chegaram com um grande currículo, com um passado brilhante, vitorioso, mas que não encaixaram totalmente em suas equipes na temporada passada. A gente vai falar mais de Roger daqui a pouquinho, tem uma matéria sobre isso com o Dimes. E olha só. Tem mais? Tem mais. Rafael Cruz é a baixa do Atlético, ele teve um estiramento na coxa no jogo, foi detectado então nesse início de semana, e ele está então fora aí do time. E aí, quem é? Eu acho que vai ter que contratar, hein? Vou contratar porque Serginho disse que não quer jogar na lateral. O Dorival também falou que não quer improvisar o Serginho. E o Patrick?
É isso que eu tô A perguntando. contusão foi durante o jogo, Dimar? Foi, no jogo. Então fica a dúvida, se ele saiu no intervalo pela contusão ou se por opção do Dorival Júnior. Essa é uma coisa pra Porque faz gente diferença. tentar descobrir. O Serginho disse que não quer jogar na lateral direito. Tem toda a razão. Mas o porque é um Dorival jogador falou que... também que não vai aproveitar. Pois é, o jogador tem o direito de, né, exigir. Falar assim, pô, eu jogo no meio, eu quero jogar no meio. Agora, o problema do Atlético continua sendo as laterais. Certo? Continua sendo as laterais. Concordo. Né? E outra coisa também. Eu falei aqui, Léo, e o senhor que esteve em Montes Claros, acompanhou lá pertinho, o Atlético perde muito com a saída do Obina. O Atlético não tem essa referência na área. Você que viu lá, ó, o Jobson entrou, é aquele jogador que corre, mas não é aquele jogador de dentro da área. O Wesley não é aquele jogador de referência dentro da área, e muito menos o Diego Tardelli. São jogadores de criação. Aquele jogador de conclusão, que era o Obina. Ou de chegar de trás, né? Que não é que fazia efetiva a gol, o função. Atlético ainda não arrumou. Será que o Magno Alves não pode ser esse cara? Também acho muito difícil, pelo histórico dele. Mas naturalmente, Né? quando não ele é entra, aquele tem tomador melhorado, de né, área. Lé? Quem? O Dimar? Magno Alves. Ah, demais. Melhora mas muito na entrada no dele. segundo tempo, eu vou te falar, eu com sinceridade, eu não senti muita falta do Obina, não. Porque o time jogou com velocidade, trabalhou bem a bola, fez triangulações. Mas aí você tem que ver a qualidade do time de Montes Claros. E você tem o Magno Alves, você tem o Wesley, você tem o Diego Tardelli, são jogadores infinitamente superiores que tem que mostrar alguma coisa. Agora, e quando pegar um time mais qualificado? Aí às vezes vem aqui e fala o que é que está acontecendo, né? Ô Flávio, eu também reconheço a importância do Obina para o Atlético no ano passado. Mas a partir do momento que o Obina for a solução de um time, esse time está correndo seríssimo. Obina ou Muriqui, né? Pois Como é. aconteceu no ano passado. Não mas pode ser a solução de ninguém. aí, Você gosta do Muriqui? Eu gosto, pela velocidade dele. Ele, uma hora ou outra, ele pode acertar um cruzamento, como ele fez várias assistências para o Tardelli fazer gol. Para o Obina também. Mas eu desejo ao Obina toda a sorte do mundo. Se o Atlético apostar no centroavante, pode apostar num outro tipo de jogador. Eu apostaria no Diego Tardelli como camisa 9 para o restante da temporada. Então vamos lá, vamos dar uma passada no Cruzeiro então. O diretor de futebol do Cruzeiro, Dimas Fonseca, informou que por $2 milhões o clube vai adquirir 100% dos direitos econômicos de Maurício Vitorino. O contrato de Vitorino terá duração de 4 anos. O Cruzeiro está fechando o negócio com a Laú, verbalmente, né, e por e-mail está acertado, pedindo a nossa saída de um representante do Cruzeiro. O Valdir Barbosa será o nosso representante para formalizar os documentos e aí trazermos o Vitorino para os exames médicos na segunda-feira aqui em Belo Horizonte. É um jogador que todos conhecem, disputou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, indo longe, fazendo uma brilhante campanha, fazendo uma grande competição. Um jogador que também vem sendo acompanhado há muito tempo e é um jogador maduro, experiente, um jogador acostumado a disputas internacionais. Tem 28 anos, chega sem dúvida nenhuma para nos fortalecer. Tá, então, fim da novela Vitorino. O Valdir Barbosa, como a gente disse, tudo foi acertado via e-mail, enfim. E recebendo, então, a confirmação da aceitação da proposta. Não fica rindo, não, com o negócio do e-mail, porque o pessoal se lembra do Roger, todo mundo lembrou também. O Roger também foi contactar através de e-mail. Lembra que ele até disse, recebi um e-mail escrito Cruzeiro, até pensei que eu estava sendo convidado para alguma viagem, lembra? Também foi acertado assim. Mas, ô Dimar, sempre é bom ficar com o pé atrás. Pô, o Mancuso uma vez esteve aqui, vestiu a camisa do Atlético e foi parar em outro time. E nem tinha e-mail naquela época, né? Pois é. Não, mas eu acho que foi uma boa contratação. O Vitorino é um jogador firme, jogou várias partidas na Copa do Mundo e vai reforçar um setor hoje que ficou carente após, principalmente, a saída do Leonardo Silva, né? Então a gente espera que ele acerte e dê essa experiência ao Gil, ao Leonardo para a disputa da Copa Libertadores, porque a defesa do Cruzeiro ficou imatura. Que é isso que o Cuca disse, né? O Cuca disse que efetivamente era essa preocupação dele em termos defensivos e que ele chega nessa função. A gente tem que saber se ele vai chegar e adaptar rapidinho. Né? Esse é o problema. O problema é o seguinte, o caso do Montijo foi um caso excepcional. Ele foi fantástico. Há muito tempo a gente não via um jogador que não tinha atuado no futebol brasileiro, chegou, tomou conta da posição e jogou. Agora, as informações que a gente tem pelos jornais chilenos, né, é de que esse jogador, ele tem uma liderança muito grande, né? Ele é um líder do time da Lau, que ele chama lá, né? Laú, que eles chamam lá. É um jogador que é muito bom
né, para sair jogando com a bola, cabeceia muito bem, Pelo é alto, ele é bom. pelo alto, né? Então, era o jogador que o Cruzeiro precisava. O Cruzeiro precisa de um líder. O Cruzeiro não tem uma liderança dentro de campo. Você não vê hoje um jogador do Cruzeiro para chegar, gritar com os demais jogadores, aquela coisa toda. E ele exerce essa função na equipe da Laú. Até eu falei com o Edmara que ele poderia ser o capitão na Copa Libertadores, né? Aí é uma coisa que vai chegar, conversar ainda, porque ele fala bem, né? Por ele falar o espanhol, os árbitros sempre que vêm apitar jogo aqui, principalmente que vai vir contra o Independiente, Arthur, que fala castelhano, e ele tem essa liderança para conversar com a arbitragem. Então, de repente, né, vamos ver o que vai acontecer daqui Eu pra voto frente. no Fábio, sempre. Eu também acho que o Fábio vai ser o capitão do Cruzeiro na Libertadores. Tem 4 anos que ele está disputando a Libertadores, não tem por que trocar essa braçadeira com a vinda do Vitorino. Com relação a esse jogador, Edmar, até para não ser muito injusto, eu não acompanhei tanto os jogos dele. Vi 2 ou 3 partidas na Copa do Mundo e um jogo apenas me recordo dele na Libertadores, justamente naqueles confrontos contra o Flamengo. Não dá para fazer, eu pelo menos não posso fazer uma análise mais profunda desse atleta, mas o fato de ter participado de uma seleção que foi a 4ª melhor do mundo na Copa da África do Sul, já o credencia, já dá méritos a esse atleta. Acho que chega num bom momento, apesar de ter 1,80 m, não ser muito alto, como foi questionado por alguns jogadores, compensa isso com a impulsão e pode resolver a questão das bolas aéreas na defesa cruzeirense. 1,82. 1,82? É. Subiu 2, já melhorou. 2 centímetros a mais faz diferença. Ajuda na dentro do impulsão. campo. Agora, só uma coisinha, Edmar. E só para terminar, Flávio, por curiosidade, jogando, quem joga videogame, o Lélio joga, diz até que não joga Libertadores, mas quem joga o PlayStation e comprou o último Pro Evolution Soccer 2011 e tem lá a Copa Libertadores, o Vitorino está de lateral esquerdo. Eu confesso que eu não entendi muito, mas... Ele joga com 3 zagueiros da seleção do Uruguai, então normalmente ele pode cair ali. Agora, só uma coisinha. É o jogador multifuncional, né? No PlayStation também Uma vez aqui teve um juiz que meteu a mão no Cruzeiro aqui no Mineirão, e aí foram reclamar. E o Nicolas Leoz é presidente da Confederação Sul-Americana. E aí perguntaram para ele, né, a dificuldade, né? Ele falou assim, o problema da arbitragem, quando está jogando contra o time brasileiro, é que enquanto vocês falam, eles hablam. Entendeu? Então, essa é a dificuldade de entendimento dentro de campo, do jogador reclamar. O Cruzeiro tem o Montijo hoje, tem o Ortigosa que deve ser aí jogar, né? Mas a liderança do Vitorino pode ser muito útil, sim. Olha só, Leandro Guerreiro, muita gente pergunta, né, por que o Leandro Guerreiro não está participando dos treinamentos, efetivamente dos coletivos e tal. O Leandro Guerreiro teve uma entorse no joelho num treinamento no Cruzeiro. A gente ficou sabendo, na verdade, isso porque o Cuca contou na coletiva, porque até então ninguém sabia disso, ele deve ter uma recuperação, mas já deve estar aí à disposição para a Libertadores. Só que como ele não está fazendo a parte de bola, ele está correndo e tal, para não perder a parte física. Então deve demorar um pouquinho para a gente ver a estreia desse jogador ali pelo meio, que sem dúvida nenhuma também é uma super opção em termos de Libertadores. É claro, não, e um jogador versátil, que dentro de campo ele pode exercer 2, 3 funções. E o técnico não precisa fazer uma substituição, isso é fundamental para um time dentro de uma competição como a Libertadores. Agora, vamos ver aí como que o Cruzeiro vai jogar de fato na Libertadores. Vai ser com 3 volantes, 2 meias e 2 volantes? Fica aí a dúvida para os jogos mais complicados. Porque jogar assim no Campeonato Mineiro, 2 volantes, 2 meias, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. E por falar, Lélia, em Libertadores, né, não custa lembrar que o Independiente ontem se classificou para a competição, ou seja, uma qualificação maior do torneio, porque eliminou o Deportivo Quito. Querendo ou não, o futebol argentino é mais qualificado que o equatoriano. Aliás, o Jairo Campos até não jogou mal ontem pelo Deportivo Quito. Mas o Independiente está na Libertadores, é o atual campeão da Copa Sul-Americana. O Jaguares do México se classificou sobre o Deportivo Lima. Os times mexicanos também estão chegando com força nas últimas edições, tanto que o Chivas é o atual vice-campeão. Então, acho que a Libertadores está ficando pesada, o Cruzeiro tem que estar pronto para essa competição. Rapidinho, eu, sinceramente, acredito que não vai mexer na equipe para o jogo com o Estudiantes, aqui no dia 16, mesmo porque o Vitorino não vai ter condição de jogo ainda, né? O Guerreiro também não. Por que você acha que não? Porque, você vê, vai chegar aqui a semana que vem ainda, né? Até treinando e vir treinando, se a documentação ficar pronta, aquela coisa toda, pelo entrosamento, o jogo em casa, eu acredito que não vai mexer na equipe. Apenas o Marquinhos Paraná se recuperar até lá, que é um jogador que já está entrosado com o grupo, pode aparecer, que eu não acredito, que eu acho que ele joga com o Roger ou Gilberto ao lado do Montijo. Por enquanto é o Gilberto, daqui a pouco a gente vai falar.